Olá pessoal, boa tarde, bem-vindos aí a todos e a todas ao nosso seminário de hoje, dia 29 de setembro de 2021. É um prazer enorme ter aqui conosco o Rodrigo Rebouças, falando diretamente dos Estados Unidos. Antes de passar a palavra para o nosso convidado, os lembretes usuais, tá bom? Então, esses seminários são abertos, extremamente informais, então se você quiser aparecer, fazer pergunta, por favor, interrompa à vontade o nosso palestrante, ele já está ciente disso, tá bom? Você pode abrir seu microfone e fazer uma pergunta, ou levantar a mão e eu dou a palavra para quem tiver levantado a mão. Tá joia? Se você não recebe os e-mails de anúncio desses seminários e quer receber, por favor, bote seu e-mail aí no chat e eu coloco você na nossa lista de e-mails. Tá bom? Esses seminários são gravados, ele está sendo gravado, esse seminário, e, portanto, se você não quiser ser visto nem ouvido, né, esse seminário vai ser publicado na internet, perdão, eu omiti essa parte. Ele está sendo gravado, vai ser publicado no nosso canal do YouTube. Portanto, se você não quiser ser visto nem ouvido, por favor, desligue seu microfone e a sua câmera agora e interaja conosco pelo chat, tá bom? Sua permanência é um consentimento para a publicação deste vídeo no nosso canal do YouTube, tá joia? Então, de novo, sem mais delongas, eu passo a palavra, então, para o nosso colega Rodrigo Rebouças, que fez o trabalho, vai mostrar, pelo que eu estou entendendo, o trabalho que ele fez com o Mike Lowenberg durante o doutorado dele lá em Yale, e ele vai falar do Near Contact Approach of Two Permeable Spheres. Rodrigo, muitíssimo obrigado por ter aceito esse convite, é um prazer tê-lo aqui, a palavra é sua. Muito obrigado, professor Yuri, pelo convite. Mais uma vez, assim, eu fico muito feliz de participar dessa sequência de seminários aqui de mecânica, né, do Departamento de Matemática da Universidade de Brasília. Então, muito feliz e muito honrado, porque eu acho que assim, é uma oportunidade boa da gente falar sobre pesquisa num ambiente mais contraído. E eu também fico feliz em poder acompanhar o trabalho que pesquisadores têm desenvolvido no Brasil e outros de fora também, né, incluindo alguns amigos, pessoas queridas, tá bom? Então, como o professor Yuri falou, eu vou apresentar hoje um dos trabalhos que eu desenvolvi quando era aluno de doutorado lá em Yale, com o professor Lowenberg. E só um parênteses aqui, se eu estiver falando muito rápido ou muito devagar, tá, por favor, pode me falar, ou me interrompa e faça perguntas, reiterando aí o que o professor Yuri falou desse seminário ser bem descontraído, tá bom? Então tá, eu vou começar com o slide inicial, falando um pouquinho sobre mim, tá? Seguindo aí a sequência de algumas apresentações que foram parecidas, como a do Ivan e do Lucas aqui nessa tela, né? Então eu vou começar falando aqui que, então, minha trajetória acadêmica começou na Universidade de Brasília, então isso torna esse momento aqui, né, nesse seminário ainda mais especial para mim. Para quem cresceu em Brasília sabe da importância da Universidade de Brasília, uma instituição que foi criada com um propósito diferente, né? E na época lá do Darcy Ribeiro. Então, é uma felicidade enorme poder retornar, mesmo que virtualmente, para falar sobre pesquisa, como uma consequência de todo o treinamento que começou na UNB. E tudo começou com o professor, com essa pessoa aqui, né? O professor Taiguara, um cara que eu admiro muito e extremamente competente. Na verdade, assim, eu estava durante a minha graduação na UNB, no Departamento de Engenharia Mecânica, mais para o final, né? Assim, com aquela ideia de pesquisar alguma coisa para fazer no projeto final. Aí eu falei com o professor Taiguari, na época também o Ivan já era meu amigo, ele já estava mexendo com boundary, curta, aquele negócio que ele sabe, que explica muito bem. E aí o professor Taiguari foi uma pessoa que me inspirou bastante para seguir a carreira na parte de pesquisa e dinâmica dos fluidos, né? Pela pessoa que ele é, e também tenho certeza que todo mundo aqui já teve a oportunidade de eu assistir uma aula do Taiguara, uma apresentação, então acho que vocês entendem o que eu estou falando. Tá bom? E lá eu desenvolvi um projeto em colaboração com o Ivan e Lucas aqui, os dois também, amigos queridos que eu tive a honra e a sorte de conhecer durante a minha graduação no UNB, e a gente continua se falando até hoje. O Ivan, que já deu 2 palestras aqui no seminário, o Lucas, que semana passada deu uma palestra muito legal na dinâmica browniana de filamentos.
Então, no meu projeto de graduação, a gente explorou esse desenvolvimento de equações para a camada limite de emulsões diluídas, usando o método numérico de elementos finitos. Tá? E ali, nesse paper que a gente publicou, a gente propõe uma solução de similaridade, fazendo um híbrido ali de uma parte teórica, né, da solução, propondo uma variável de similaridade com perfil de velocidade numéricos. Tá bom? E aí, em 2014, eu terminei a minha graduação e fui para a UNB. Desculpa, aí me mudei para o Rio de Janeiro para fazer um mestrado com o professor Márcio Carvalho, que está aqui na figura. Tá? E lá também, na mesma época, o Ivan foi comigo e a gente trabalhou com projetos, colaborou bastante, foi uma época muito, muito gostosa, eu aprendi bastante com o Ivan, com o Márcio, assim, seguindo todo esse processo que começou na UNB. Tá? E lá a gente estudou, na verdade, o tópico principal do meu mestrado foi buscar entender a dinâmica de migração de partículas e a influência que a microestrutura da suspensão aqui impõe na qualidade do filme de substrato que vai ser depositado. Tá? Isso aqui é uma aplicação de slot coating flow, um sistema de extrusão. Tá? E aí, então, esse foi o tópico principal. E durante o meu mestrado lá na PUC, o professor Márcio também desenvolvendo código de elementos finitos, aqui com superfícies livres. A gente teve a oportunidade, eu falo a gente, eu e o Ivan, né, que a gente foi para a Universidade de Minnesota em 2 oportunidades com workshop em coaching flows. E aí, quando eu tive a oportunidade de conhecer a estrutura da universidade lá em Minnesota, na época, e, assim, né, falar a verdade, porque eu sou um grande fã de bibliotecas. Então, quando eu entrei na biblioteca lá da Universidade de Minnesota, eu fiquei muito empolgado, feliz. Assim, lógico que esse não foi o motivo principal para me despertar, o interesse para tentar uma especialização fora, né, mas é ali que começou, que essa ideia surgiu, nasceu. E aí, em 2016, eu me mudei para New Haven, né, para a Universidade de Yale, comecei um doutorado em engenharia química, em que eu trabalhei com o professor Loenberg, que é esse cara que está aqui nessa figura. O professor, tem só um parênteses, que o professor Loenberg é um pesquisador extremamente bem conceituado, brilhante, mas que, acima de tudo, é uma pessoa incrível. Assim, eu acho que, durante a minha trajetória acadêmica, eu tive muita sorte de ter passado por mãos tão qualificadas, mas também pessoas muito boas, assim, que influenciaram não só a minha carreira acadêmica, mas também a formação do meu caráter, com pessoas, coisas que a gente traz de uma bagagem de casa, mas também que a gente inclui com as amizades, né, professores orientadores e colegas queridos aqui que eu mostrei anteriormente, tá bom? E hoje, e lá no meu doutorado, eu desenvolvi alguns projetos, tá bom? Todos os projetos voltados para a interação hidrodinâmica de partículas. Normalmente eu gosto de brincar que as partículas aqui são bem comportadas, elas não deformam muito, não tem nada assim que seja muito complexo, então a gente pode usar algumas soluções analíticas na literatura e expandir para casos específicos, que foi o que eu fiz aqui, por exemplo, que eu vou apresentar hoje sobre a interação hidrodinâmica de partículas que são permeáveis, tá bom? Existem outros projetos, mas hoje eu vou focar nessa ideia principal. E recentemente, no começo desse mês, de setembro, né, eu comecei um pós-doc aqui no Northwestern University, que fica em Evanston, pertinho de Chicago, para quem não conhece, e eu estou no departamento de Ciências da Engenharia e Matemática Aplicada, e trabalhando com a professora Vlahovska, que foi aluna também do professor Loenberg lá em Yale, acho que ela formou em 2003, então estou seguindo aí um pouco do meu DNA, pelo menos aqui na sequência do meu doutorado, e com o professor Michael Mixes, que é uma grande referência nessa parte numérica de interfaces móveis, superfície livres. Então, assim, aí o tópico principal do meu pós-doc vai ser explorar o acoplamento entre a morfologia e a aplicação, no caso do potencial principal de transmembrane potential, né, que é a aplicação do efeito de um potencial elétrico através da membrana na morfologia e vice-versa. Por exemplo, aqui é uma imagem de uma vesícula, tá bom? Ela começa aqui no tempo T0, não tem um campo, você aplica um campo que é de corrente contínua, quadrático, né? Então, de formato quadrado, desculpa, acho que esse pulso demora 200 milissegundos. E aí a vesícula pega esse formato de quadrado e depois ela relaxa com o formato esférico de novo. Então, a ideia é tentar entender por que isso acontece de uma forma mais fundamental, né? Nesse caso aqui, a solução tem sais, e então o transporte iônico aqui perto da superfície vai influenciar esse formato de alguma forma. Mas essa é
é a pergunta, né, é o question mark do meu pós-doc, então as coisas estão começando agora. Então, esse aqui é um pouco... Oi, pode falar. Só uma pergunta, já que você está falando de vesícula. Essa vesícula aí que você está mostrando, isso é experimento ou é no médico? É experimento. E ela é lipídica? Ela é... É bilipídica, é camada bilipídica. É uma vesícula, na verdade, eu não estou falando de camada porque é como a teoria funciona, né? Mas, pelo que eu entendo desse experimento aqui, é que eles usam aquelas Giant Unilamellar Vesicles, né? Como se fosse uma proxy para entender fenômenos biofísicos como o comportamento de célula, né? A motivação principal também desse projeto aqui, do pós-doc, é que você pode entender melhor como o potencial de ação ele percorre o axônio no corpo do neurônio. Então, vamos tentar entender melhor como esse processo acontece. Achei muito curioso essa o foto. campo está nessa direção aqui. Não, Tá? mas sabe por que eu achei curioso? Pode Porque se ela falar. fosse bilipídica, Ah. e ela, em tese, seria superficialmente incompressível. Mas ela tem assim, tá, esse é um bom comentário. Existe uma certa flexibilidade, no caso, algum grau de liberdade para a vesícula ela pegar algum tipo de formato. Tipo assim, Não, ela pode, ela ela tem uma pode. estrela, uma coisa muito doida. Só que quando ela está esférica, para ela. Não, ela não está completamente esférica aqui. Então Tá, tá. bom Entendi. comentar. Boa, Não, não boa. teria como, né, não tinha Né, ela não teria porque é o como se estado mexer. mínimo de energia, né? Mas Isso, existem exatamente. ondulações ali na superfície que você não enxerga nessa figura, mas Sim. que elas dão uma diferença no excesso de área, e através desse excesso de área, você tem usado... Não, prossegue, E aí já vem toda entendi. aquela... mais bom ponto, né? É porque experimenta, aí eles meio que, assim, não dá para ver exatamente, mas até para calcular... Tá, eles usam um negócio chamado flickering spectroscopy, que aí você faz com expansão lá com os módulos de Fourier, aí você consegue predizer, eu acho que, o bending modulus dessa membrana. Mas, assim, essa é a ideia. Mas obrigado pelo comentário. Tá? Essa aqui só para ilustrar mais ou menos o espírito desse projeto do meu pós-doc. Tá bom? Alguma outra pergunta? Beleza, então vou continuar. Então, assim, como eu falei antes, né, hoje o tópico principal da palestra vai ser nessa lacuna aqui da minha formação acadêmica, e eu vou descrever um pouco desse problema, que é um problema axissimétrico. Tá? A gente fez também um problema não simétrico, ou assimétrico, também utilizando uma teoria parecida. Se der tempo no final eu comento um pouquinho, mas vamos começar com um caso mais clássico e simples, tá bom? Então agora a gente vai transicionar para a apresentação propriamente dita, e eu vou começar com a explicação, a descrição do problema. Então imagina que você tem duas esferas no fluido, tá? E elas estão se movimentando uma em direção à outra ao longo das linhas de centro, da linha de centro entre elas. Então o problema, como eu falei, é axissimétrico. E o que acontece aqui é o seguinte: quando essas partículas, ou quando o espaçamento entre essas superfícies ela fica muito pequeno comparado com o comprimento característico A, né, que é o tamanho da partícula, então um filme fino forma e introduz forças viscosas de lubrificação que previnem o contato dessas duas partículas no tempo finito. Tá? Eu vou falar um pouco mais sobre isso, envolvendo um pouco de análise de escala, mas a ideia inicial é que a teoria clássica, nesse caso em que a partícula é rígida, esférica e lisa, é que se elas estão sendo aproximadas com a ação de uma força constante, você consegue mostrar que você tem um tempo infinito para que elas realmente entrem em contato, tá bom? Mas nessa dinâmica de contato próximo, né, que eu vou falar de linha contact aqui, ou quando as partículas estão muito próximas, se tiver algum tipo de fenômeno que, na verdade, influencie esse acúmulo de pressão no gap, como, por exemplo, a permeabilidade, que vai introduzir algum tipo de vazamento do fluido nesse gap, você reduz a resistência clássica e singular de lubrificação, e essas partículas, a gente mostra que essas partículas, elas, de fato, entram em contato, tá bom? O gap vai para zero, e é uma interação não singular. Tá bom? Você pode ter o mesmo tipo, ou coisas parecidas, se você tiver uma gota com uma interface móvel, se tiver rugosidade, elas vão parar, de acordo com o modelo. Ali, quando o gap for da escala, for proporcional àquela asperidade, né, distribuição de rugosidade na superfície. E é isso aí, no fundo, introduz uma força extra, ou
uma força extra na interação, uma simetria no tempo de contato e afastamento, e aí as partículas, a interação, elas se tornam, no caso assim, né, se dão flow. Estou só misturando algumas coisas para mostrar que isso aí pode também levar ao transporte de partículas em flow e, enfim, uma estruturação da sua suspensão ali na escala microscópica, que é outro projeto que eu também desenvolvi no meu doutorado, mas que hoje eu não vou ter tempo de falar. Tá bom? E aí, por que isso aqui é importante? Porque, então, aí a gente pode explorar, teoricamente, ou com simulações numéricas, algumas aplicações, principalmente voltadas à parte de filtragem, tá? Que você pode ter uma partícula que é esférica e lisa, rígida, em contato com uma fina camada permeável, então elas vão entrar em contato por conta desse alívio da singularidade. E aqui, no outro caso, você pode ter também uma partícula em contato com o meio em que o tamanho característico desse meio é maior do que o tamanho característico onde as forças de lubrificação são importantes, né? Eu vou falar um pouco mais sobre isso, então você também tem um contato com a partícula com o meio semi-infinito. Tá bom? E aí, isso aí aparece em diversas aplicações, aqui é só um exemplinho simples, não diria clássico porque é o que eu sempre mostro, tá? Mas enfim, quando você pode ter, nesse caso da aplicação de uma formação, quando você tem uma fratura no meio poroso, e essas partículas acumulam, elas podem formar, então, um meio que é permeável, né? E a interação entre essas partículas nesse slurry, que é essa suspensão líquida com muitas partículas, com o meio, com esse filter cake, esse bolo, te ajuda a um melhor entendimento, a você conseguir predizer como vai ser o acúmulo de partículas, enfim, como que isso vai afetar um processo de drilling, por exemplo, com essa textura do meio poroso e por aí vai, tá bom? Então, essa é a descrição do problema. Tá, e agora eu vou entrar um pouquinho nos detalhes, mas antes disso eu só vou organizar um pouco como vai ser a apresentação de hoje. Tá, eu vou estar dividido em 3 partes. Na primeira parte eu vou apresentar uma análise de escala para a gente conseguir chegar nas equações, na formulação que é íntegro diferencial para a equação governante da pressão, ali naquele espaçamento das partículas, que eu vou falar gap, eu vou falar espaçamento, então é sempre a mesma coisa, tá? E aí, na segunda parte, eu vou mostrar um pouco dos resultados dessa análise, dessa estrutura da formulação matemática, e no final, como eu escrevi lá no abstract, como eu prometi, né, eu vou tentar falar um pouquinho sobre esse tempo de contato. A gente sabe que as partículas vão entrar em contato em algum momento, e aí eu vou tentar fazer uma equivalência com a rugosidade, tá bom? De uma partícula rugosa. Isso aí tem outras aplicações, no final eu vou voltar a falar sobre isso. Tá bom. Então tá, agora a gente entra na parte que eu falei que eu ia colocar um pouco mais de detalhes. Então, imagina aquela mesma figura, eu virei, essas duas partículas, essas esferas estão andando um movimento axissimétrico na direção axial aqui, tá? A direção R nessa direção, a gente vai usar coordenadas cilíndricas, como vai aparecer daqui a pouco, tá? Mas é o fluido de viscosidade μ, esse aqui é H0, é o espaçamento das partículas, W é a velocidade relativa, a 1 e a 2 são os tamanhos das partículas. A 1 e a 2 correspondem ao tamanho das partículas, tá bom? Aqui a gente está assumindo a região de contato próximo, tá? Onde a razão entre esse gap e o tamanho característico das partículas dada por um raio reduzido, que está a definição, é muito menor do que 1, tá bom? E isso aí, esse é um primeiro passo para a gente mostrar a formulação da teoria clássica de lubrificação. Tá, então aqui nessa imagem eu estou pegando aqui essa regiãozinha, tá fora de escala, na verdade, na realidade, as partículas, não sei, elas estão muito mais próximas do que isso, mas isso aqui é só para a gente ter um entendimento da figura, do problema. Então a gente faz um zoom aqui nessa região de aproximação dessas duas partículas, tá? Quando você está nesse limite aqui, a superfície de cada partícula é um paraboloide, então você pode escrever uma equação para a superfície, por exemplo, da partícula de cima e de baixo, fazer uma expansão assumindo que R é muito menor do que o tamanho característico das partículas A, que eu falei aqui atrás, tá bom? E até uma determinada ordem, se você tirar a diferença dessas duas equações paraboloide, fazendo essa expansãozinha, você chega nessa equação para H, tá bom? H, que é o tamanho desse gap em cada ponto na direção radial. Como eu falei aqui, a gente invoca coordenadas cilíndricas, Z é a direção axial, é a direção radial, tá bom? E aí, se você fizer um balanço dessa equação aqui para o gap, tá? Isso vai ficar mais claro quando eu falar de como a gente adimensionaliza o problema,
tá bom? Essa geometria induz um comprimento característico lateral, tá? Vamos entender esse comprimento característico como uma definição de uma região ali, onde o acúmulo de pressão controla a dinâmica do problema, e o interessante nesse caso aqui é que ele descreve não só a região de near contact, mas também a solução ordem 1, tá bom? Então, isso é uma das belezas dessa solução do problema aximétrico. Aqui a hipótese na teoria de lubrificação é que esse comprimento característico tem que ser menor, muito menor do que o lateral, né? Do que o tamanho característico das partículas, e maior do que essa aproximação a esse gap. Então, beleza. Aí, agora, o que a gente faz, né? Então, aqui é uma descrição bem reduzida, né? Simplificada de uma formulação que você pode ser mais rigoroso, tá? Eu sugiro aqui que você olhe livros de fenômeno de transporte, ou dinâmica dos fluidos. Tem um livro do Gary Liu, de Advanced Transport Phenomena, que é muito legal, tá? Então, se você quiser buscar mais detalhes, está lá. Mas, por enquanto, vamos imaginar que a gente vai tratar o problema, eu quero resolver o problema. Então, eu vou sugerir aqui, ou apresentar variáveis adimensionais, tá bom? Então, a gente tem uma certa lógica para fazer isso. Então, se você quer fazer a direção radial adimensional, um tamanho característico legal para a gente usar é o L0, tá bom? Aqui, o L0 é uma média geométrica desse gap, o tamanho característico da partícula. Na direção axial, esse cara que aparece aqui, e também eu estou fazendo uma descrição aqui mais detalhada. Se isso aqui for muito básico, me interrompa, pode falar que eu tento acelerar, mas a minha ideia é ir nessa proposta, tá bom? Só me avisa se for muito, estiver num caminho legal, tá bom? Mas, enfim, esse L ao zero ao quadrado sobre A aqui, que é o tamanho característico na direção axial, você tira, por exemplo, vamos supor que você tem um tamanho característico na direção axial, que é um Z característico. Se você escrever essa equação aqui do gap, na forma adimensional, esse R aqui vai fazer pintar um L0 ao quadrado, então você vai ter um Z característico dividindo. Então, você tem uma escolha para um complemento característico, tá bom? Se você falar, então, que Z característico, então, na verdade, vai ter um balanço entre L ao quadrado e um termo aqui embaixo, o Z característico, que dá origem a esse termo. Eu ia falar agora que se você escolher Z característico como sendo, ou L0 como sendo esse termo aqui, ou então fazendo o balanço desses dois, H0 sobre Z, sendo H0, sendo esse termo aqui, que é o meu espaçamento pequeno, então você obtém uma forma simplificada, tá bom? Eu quero dizer que esse cara aqui vai virar H0. E para a velocidade na direção axial, então uma velocidade característica interessante é W, e aqui a gente impõe, por exemplo, uma variável dimensional na direção radial, para a velocidade, para a pressão, da equação da continuidade de novo. Se você escrever essa equação, é um exercíciozinho legal que você pode colocar, tá? Já levando em consideração a hipótese da teoria de lubrificação, que H0 sobre A é muito menor, tá? Desse tamanho característico, você obtém um VC, esse complemento característico, e a ideia aqui é que, por exemplo, a gente sabe que A, que é o tamanho característico da partícula sobre L0, é muito maior do que 1, tá bom? Então, a velocidade característica na direção radial é muito maior do que a velocidade característica na direção axial. Então, você tem um escoamento que é quase unidirecional. E uma beleza também dessa análise é que a diferença, a queda do gradiente de pressão na direção axial é também desprezível, tá bom? Então, no final das contas, você tem a equação do momento, também adimensional, com a pressão característica que é dada por esse balanço, de novo, o mesmo exercício de substituir essas variáveis na equação dimensional e fazer um balanço dos termos. E aí a ideia é a seguinte, se você quiser ter uma escala de tamanho característico para a sua força, você pega a sua pressão, tá, que é a força por unidade de área, multiplica por um L0 ao quadrado, na verdade você vai integrar isso em coordenadas cilíndricas, vai dar um 2π vezes a integral da pressão R dr, tá bom? E você substituindo a pressão característica aqui, esse L0, dado pela média geométrica do gap e de A, você tem uma força que vai ser proporcional à viscosidade, velocidade relativa, tamanho característico sobre o gap, tá bom? Então, de novo, você pode enxergar isso de duas formas, né? Uma é que, por exemplo, se as partículas elas se movem em uma direção à outra, né? Sob a ação de uma força constante, então você pode isolar aqui essa velocidade relativa
substituir por menos a taxa de variação do gap, e você pode resolver um sisteminha aqui que vai dar um log aqui do gap, né, aqui do outro lado, enfim. Aí você consegue mostrar que o gap resolvendo essa equação, ele decai exponencialmente com o tempo, sobre a ação de uma força constante. Ou seja, as partículas nunca, depois precisa de um tempo infinito para essas partículas, para a velocidade relativa ir para zero, tá bom? Nessa configuração. Então, é uma configuração clássica singular. Então, Rodrigo, deixa eu só te interromper. Eu acho que o Gabriel queria fazer uma pergunta. Gabriel? Oi, Gabriel. Oi, eu acho que eu perdi, mas o W é a velocidade, o Wzão, né, é a velocidade relativa, certo? É. O Wzinho... A Wzinho é a velocidade na direção axial. Certo, e o V é na direção na radial. Tá, beleza, Desculpa, obrigado. Não falei, foi claro, né? Mas você tá por aqui, tá? Então, essa aqui é só uma análise de escala para a gente ver a singularidade da força. Talvez eu demorei um pouco para chegar nessa conclusão, mas eu acho legal esse exercício. Se você nunca fez, eu acho legal fazer, tá bom? É muito interessante. Então tá, agora agora o meu intuito é continuar com essa mesma imagem, tá bom? Desse problema. Aqui eu repeti a pressão característica, ó, ela vai com o tamanho característico ao cubo dividido por aquele tamanho característico na direção radial L0 a menos 4. E aí o que eu quero fazer agora é introduzir um tempo característico para essa interação ou para esse vazamento de fluido aqui na direção radial. Tá? Então, a forma que a gente pode fazer isso é chamar a escala de T0, e se você dividir o tamanho H0 pela velocidade relativa, você tem um tempo. Tá bom? Um tempo característico para essa aproximação e um vazamento radial do fluido ali no nosso gap. Beleza? Agora, finalmente, se você tem duas partículas que são, nesse caso, permeáveis, tá? Que eu estou assumindo que as duas permeabilidades são iguais, chamei ela de K, tá bom? Elas continuam na mesma configuração, mas além de um tempo característico desse vazamento radial, você também tem um tempo característico para o escoamento do fluido dentro do meio poroso, tá bom? E como você obtém essa expressão aqui? Ela vem aqui no nosso trabalho, a gente usa a equação de Darcy, que tem, se você olhar aqui, ela tem unidade de velocidade, a permeabilidade é uma unidade de comprimento ao quadrado, tá bom? Viscosidade é Pascal segundo, Pascal vai embora com a pressão, então unidade de velocidade, beleza? E a ideia aqui é o seguinte, então se você usar a continuidade de pressão através da superfície e escrever esse gradiente de pressão dentro da partícula como sendo a pressão que está ali no gap, dividido pelo comprimento L0, aqui, que eu tenho aqui da estrutura clássica, tá bom? Se você substituir pela definição de fluxo vezes a viscosidade dividido pela permeabilidade, e aí se você fizer esse exercíciozinho aí na mão, você vai ver que você pode isolar uma expressão que tem a cara de um tempo característico do fluxo dentro da partícula e um tempo característico do fluxo na direção radial dentro do gap. Beleza? Aqui K maiúsculo é uma permeabilidade adimensional, e aí a gente mostra que a razão desses dois tempos característicos do escoamento do fluido, né, dentro do meio poroso e no gap, ele pode ser escrito como uma razão. Então, na verdade, aqui, você faz esse exercício, substitui L0 por essa expressão da média geométrica, e o que sobrar aqui embaixo vai ser esse tamanho característico na direção radial, né, nessa nossa análise de escala de uma partícula permeável. E por que eu estou mostrando isso? Estou mostrando isso porque a razão desses dois tempos característicos, que pode ser entendida também como a razão de dois comprimentos característicos dos dois problemas, ela dá origem a um parâmetro adimensional, que a gente vai usar bastante aqui hoje, principalmente na apresentação dos resultados, e que ele te dá uma ideia qualitativa de qual tipo de fenômeno que está descrevendo ou que é dominante no problema, tá bom? Então, vamos lá. Você pode interpretar isso de duas formas. Uma, através do tempo característico. Então, se o tempo característico do escoamento do fluido dentro do meio poroso é muito menor do que o tempo característico de aproximação, né, de flow, imposto, enfim, da parte de fora, você tem que os efeitos permeáveis, eles são mais notáveis, tá bom? Então, se você tem um Q muito menor do que 1, você pode esperar que fenômenos relacionados que influenciam a dinâmica de contato próximo dessas partículas relacionados à permeabilidade são mais importantes, tá bom? Por outro lado, o inverso vale para, se esse tempo característico aqui, na verdade, ele é
muito maior do que o tempo característico desse vazamento radial ou da aproximação do fluxo de fluido no gap, você tem, então, qualitativamente, a dinâmica ela é descrita pela teoria clássica, beleza? Que a gente viu anteriormente. Então, lembra como a força era singular, enfim, então vamos manter isso em mente. E esse parâmetro também aqui é dado é um produto do gap, tá bom? Adimensional, H0 sobre A, vezes essa permeabilidade nesse expoente de menos 2 quilos. Alguma pergunta? Tá bom. Então tá. Então tenta manter isso em mente. Eu vou tentar repetir esse parâmetro adimensional, mas a ideia é essa, tá? Q é muito menor do que 1, fenômenos de permeabilidade são dominantes. Q é muito maior do que 1, teoria clássica é válida, tá? Então você tem um fluxo baixo e você pode analisar isso como uma razão, analisar isso como uma razão de tempo característico ou uma razão de comprimento característico, beleza? O tamanho da zona em que aquele fluxo ali é importante. Então, vamos lá. Então, como eu falei no começo, tá? Eu fiz uma descrição ali sobre... Tem alguma pergunta? Tá bom. Não, pode ir tranquilo. Eu vi uma coisa aparecer. Convidado entrou. Pode continuar. Beleza. Então, tá bom. Então, eu fiz aquela análisezinha lá para a teoria clássica. Agora, eu vou fazer a mesma coisa usando... Agora, a gente já tem um comprimento característico para essa aproximação, para essa região onde os fenômenos de permeabilidade são importantes, a pressão característica. Então, se você repetir aquele exercício aí, escrever no papel, você vai ver, então, que a força, ela vai se proporcional, ela escala uma viscosidade, velocidade relativa, tamanho característico e uma permeabilidade adimensional com expoente de menos 2/5, tá bom? Então, o que significa? Se as partículas elas se aproximam de novo sob a ação de uma força constante, a gente vê que a velocidade relativa ela vai para uma constante. Então, isso significa que, em um dado momento, o acúmulo de pressão aqui nesse gap, ele é aliviado por esse vazamento de fluido através da superfície das partículas. Então, a solução disso aqui é que na verdade, as partículas elas conseguem chegar com um gap que é zero o contato, num tempo finito, tá bom? Por conta da mesma análise de antes. Então, com isso, agora, com tudo isso em mente, né, então a gente acabou de mostrar como que a força escala com a permeabilidade, que é uma interação não singular, então permite contato. E agora eu quero passar para a parte que começa a ficar mais legal, eu acho, né, que é a parte de leading order, que eu acho que é a aproximação de ordem zero. Vocês podem me corrigir aqui, eu não sei falar em português leading order, eu esqueci de procurar, mas eu acho que quando você faz uma expansão, né, uma análise de expansão regular, então você tem as ordens da sua expansão, então essa aqui é uma aproximação de ordem zero, tá bom? Aqui eu repeti aqui aquelas equações adimensionais usando como tamanho característico L0, então essa aqui é a equação de momento, da pressão, equação da continuidade, e de uma forma mais abrangente, né, se você quer generalizar um pouco, existe na literatura uma condição de contorno para a velocidade radial, que é dada pela condição de Beavers-Joseph Boundary Condition, tá, em que a velocidade superficial ela escala com uma tensão ali, né, na superfície sobre a viscosidade, mas que tem um comprimento de slip, que é de deslizamento. Tá bom? Isso acontece porque, na verdade, se você tem um meio poroso, você tem uma variação de velocidade que ela, sei lá, talvez na física, é contínua. Tá bom? E quando você usa a equação de Darcy, por conta da diferença de ordem da equação de Darcy e a equação de momento, tá? Isso é um pouquinho mais, só uma ideia, você tem que impor uma condição de contorno de deslizamento, tá? E esse comprimento de deslizamento ele escala com o tamanho do poro, que é a permeabilidade, a raiz quadrada da permeabilidade, né? Lembra que permeabilidade tem comprimento ao quadrado, e esse alfa que é um parâmetro que é ad hoc, né? Que você pega de experimentos, tá bom? Ele é ordem 1, não é uma coisa muito grave, tá bom? Que você tem ali. Então, o que acontece? Então, você pode impor essas condições de slip velocity na superfície das partículas, e o procedimento que acontece você resolve essa equação aqui para a velocidade, integra a equação da continuidade, substitui a solução da velocidade aqui, que você obteve aqui, nessa integral aqui da conservação de massa, e o que você obtém no final das contas é uma equação de lubrificação de Reynolds, que é o que você vê
nos livros, né? Mesmo quando a partícula não é permeável, tá? Aqui essa condição de contorno da velocidade axial, no nosso caso a gente tem um balanço em H, tá bom? Aqui o H0 é nessa superfície, o Z igual a H é aqui em cima, então você tem um balanço entre um fluxo indo na direção positiva, adimensional, através da velocidade característica W, tá? Menos meio, porque eu dividi por W, tá bom? Aqui embaixo a mesma coisa, mas troca o sinal. E aí essa aqui é a cara da equação, tá bom? A equação governante para a pressão dentro do gap, tá? E tem duas coisas aqui que a gente pode falar ainda sobre essa equação, tá bom? Uma é que, lembra lá da equação de Darcy, que esse fluxo aqui ele vai com a permeabilidade sobre a viscosidade vezes um gradiente de pressão. Esse gradiente de pressão você substitui por uma pressão característica dividido por L0, e se você substituir lá do slide anterior, enfim, a pressão característica que vai com o tamanho característico ao cubo sobre L0 a quarta, e L0 sendo a média geométrica do gap e do tamanho característico da partícula, você obtém um J adimensional para esse fluxo, que é dado por, que depende desse parâmetro Q, que eu falei anteriormente, que vai ser esse quanti de 5 meios. Beleza? Então, a gente vê aqui nessa equação, só para, tentando pincelar uns pontos importantes, é que, então a gente lembra no slide anterior que se Q é muito maior do que 1, então a dinâmica ela é dominada por efeitos clássicos, né, quando as partículas não são permeáveis. Então, vamos lá, nessa equação, se você imagina que ela não tem nenhum tipo de desvio, tá bom? Porque as partículas são permeáveis, você deixa esse parâmetro aqui para infinito, então essa contribuição de fluxo aqui, através da partícula, vai para zero, esse termo aqui vai para 1, e você tem a equação de Reynolds clássica, tá? Que você abriu o livro, essa aqui que aparece, tá bom? As condições de contorno são simetria, que é igual a zero, e a gente assume que no limite, quando o R ele vai para infinito comparado com o tamanho característico L, né, que a gente falou anteriormente, nesse limite a pressão vai para zero, tá bom? Então essa aqui é a equação de Reynolds para o nosso problema. Mas eu falei, né, no começo da apresentação que essa equação é a equação íntegro diferencial, tá bom? Então como você pega a parte, enfim, né, de onde que surgem essas integrais, tá bom? Então isso aqui vem de uma análise do gradiente de pressão na superfície desse meio poroso. Tá? Alguma pergunta? Não, pode continuar. Vou tomar uma aguinha aqui para... À vontade. Eu ia fazer a pergunta se a G é conhecida, mas eu imagino que sim, né? Aquela G que você colocou aqui. A G eu não coloquei aqui, mas depende do problema, se as duas partículas têm o mesmo slip na superfície ou não. O que é comum na literatura é assumir não deslizamento, e esse G que é simples, é tipo 1 mais, se não me engano, é 1 mais 6 vezes alfa sobre Q sobre H. Mas você obtém dessa relaçãozinha aqui, você resolve a velocidade, joga na integral, integra, na verdade, aí você obtém, tá bom? Mas vem dessa relação aqui, só que ele é um termo que pode ser complicado ou não, aí eu resolvi não mostrar todas as variações. Beleza. Mas é conhecido. Beleza, aí então, como é que a equação de Reynolds ela se torna a equação íntegro diferencial? Então, a gente começa de novo com a equação de Darcy, tá? Aqui agora, o fluxo total em J, né? Eu estou voltando aqui fazendo uma análise só. Eu estou focando nesse termo aqui da equação de Reynolds, tá? Ele depende do gradiente de pressão que é avaliado na superfície porosa, tá? No começo a gente viu, como eu falei, na teoria clássica de lubrificação, que a queda de pressão na direção axial é desprezível, de acordo com imposições geométricas, né? E a gente vê que, nesse caso, e no fundo você pode escrever, então, esse fluxo total sendo uma função de uma permeabilidade média, se você quiser assumir que as partículas elas possuem permeabilidade diferente. Mas vamos manter a simplicidade por enquanto, não vamos imaginar todas essas variações, mas vamos focar como que a gente calcula esse gradiente de pressão aqui, tá bom? Onde N aqui é a direção normal, contando para fora ali da superfície. Então, a solução desse problema é que você assume, por exemplo, que a pressão aqui dentro do meio poroso, ela decai algebraicamente rápido o suficiente, de tal forma que você pode descrever a pressão dentro do meio poroso como uma solução da equação de Laplace.
Tá? As equações, a condição de contorno aqui é que a pressão dentro do meio poroso, a continuidade de pressão aqui vindo da parte de dentro é igual a pressão no gap, por isso que eu não botei o chapéuzinho aqui, tá bom? E que a pressão dentro do meio poroso vai para zero, quando Z vai para, na verdade aqui era menos infinito, tá bom? Então tá um pouquinho, eu não corrigi essa parte, na verdade não reparei, mas está como se fosse resolvendo indo para cá, tá? Então menos infinito aqui. E a forma como você resolve, assim, eu sei que eu estou falando no departamento de matemática, então me desculpa isso, mas eu gosto disso. Mas eu vou falar rápido, tá? Você resolve isso aqui, a gente está fazendo em coordenadas cilíndricas, então basicamente se você quiser resolver isso com a transformada de Fourier em coordenadas cilíndricas, você usa uma transformada de Henkel, e aqui está a transformada dessa pressão aqui, que é chapéu, que depende de uma função de Bessel de ordem zero. E aí você faz, daqui para cá você tem a equação governante, aplica a transformada de Henkel nas suas condições de contorno, tá? Aqui é igual a zero. Aí eu coloquei certo aqui menos infinito, tá? Para você ver que eu não estou ficando maluco. E aí a solução disso aqui, dessa EDOzinha, depende da pressão ômega, que é o campo da frequência, tá? É igual a zero, tem uma componente exponencial. Aí, padrão, você pega a transformada inversa, né, dessa Henkel transform, e aí você tem uma pressão dentro do meio poroso, que depende de coordenadas cilíndricas R e Z, e a ideia aqui é o seguinte, tá? Lembra de novo que a gente está querendo calcular o gradiente de pressão ali naquela direção normal. Rodrigo, posso fazer uma pergunta? Pode. Que eu perdi aqui. O J0 é o núcleo da transformada? Eu não sei se você já passou. Bessel zero. Zero, isso. Boa. Tá bom. Tá? De primeira espécie. De primeira espécie. Isso. Tá bom. Obrigado, Ivan, pela pergunta. E aí, agora, você usa essa transformada inversa, tá? Onde J0 aqui é a função de Bessel de primeira espécie, tá? Ômega, que é o domínio da frequência. E aí, você tira a derivada disso aqui com relação a Z, tá bom? O Z cai, mas, enfim, peraí, deixa eu só falar de novo. Tá? Então, você tira a derivada com relação a Z, então esse ômega desce, você tem um ômega quadrado ali, aí você avalia essa derivada do Z igual a zero, tá bom? Então, a exponencial vai embora. E aí, a ideia é o seguinte, você usa a mesma identidade que você usa para partir da equação de Laplace no domínio físico, para a equação de Laplace no domínio da frequência, você usa essa mesma identidade para escrever esse termo aqui dentro. Está multiplicando a função de Bessel de primeira espécie. A primeira espécie, né, professor? Eu falei ordem zero, mas só para usar o certinho. Tá não, ordem zero, primeira espécie. Ordem tá zero, certo? Primeira espécie porque é de first kind, tá certo. Exatamente. Então aí você usa essa mesma identidade, tá bom? É esse cara que vai se transformar. Aí, no final das contas, essa integral se transforma numa integral dupla e que você pode dividir, então, esse operador aqui que vai na pressão P, em termos de uma função de Green, que eu estou mostrando aqui embaixo, tá? Por isso que eu não coloquei a integral dupla, mas a outra integral então aqui onde você reúne essas duas funções de Bessel, tá bom? E aí você pode integrar isso aqui, você tem que, no fundo, esse φ de um argumento x, ele depende de uma integral elíptica de primeira espécie, beleza? Que é esse casinho aqui, com esse argumento, essas coisas você pode olhar nesses handbooks aí de matemática e tá tudo lá bonitinho, beleza? Mas a ideia é que agora a gente tem um gradiente de pressão, a derivada da pressão em relação à direção z, que depende de uma integral, que depende de uma função de Green, tá bom? Então, aí, finalmente, a gente chega na formulação de você ter uma equação de Reynolds, que é uma equação íntegro diferencial, beleza? Que eu repeti aqui como a gente calcula essa função de Green, beleza? Que as condições de contorno, simetria em R igual a zero, no limite que R vai para infinito, P vai para zero, tá bom? Aqui, nessa normalização clássica, é assim que você escreve o gap. E aqui é só uma observaçãozinha aqui, que é o seguinte, a gente resolve essa equação íntegro diferencial numericamente. E eu só estou apontando aqui que a função de Green é singular, por definição, né? E uma forma interessante, que eu acho que provavelmente é o jeito que o pessoal faz, é que você pode transformar, que é uma coisa que é amigável numericamente. Você transforma a equação íntegro diferencial numa equação integral, se você chegar e chamar esse camarada aqui um operador U de R. Tá? Aí você escreve a derivada R vezes dp dr como uma integral de U, e você expande essa derivada aqui,
tá bom? Aí no final das contas você tem uma integral de U vezes a função de Green, aí o resto você vai ter mais uma integral em outro termo, e aí você resolve, tá bom? E aí foi isso que a gente fez, tá? A gente resolveu essa equação numericamente, e só que assim, né, antes de pular para os resultados, de novo, qual o problema aqui? Tá? Eu falei do começo que toda a motivação é que se você tem permeabilidade, as partículas elas conseguem, isso dá acesso a um movimento não singular, uma configuração de contato que é não singular. A definição do parâmetro adimensional Q depende do gap, vezes essa permeabilidade elevada a um determinado expoente, tá bom? Mas se você fixar uma permeabilidade, e nosso modelo assume que a permeabilidade aqui tem que ser pequena, tá? Fixa esse cara e manda o gap para zero, contato, então a gente vê que essa equação aqui é singular, tá bom? Então esse aqui é um problema, mas a forma como você faz para, e que eu acho legal, que foi bonita, é que se você usar como variáveis adimensionais o tamanho característico LK, que a gente conversou lá no caso das partículas permeáveis, você naturalmente obtém, repetindo todo o procedimento que eu falei, uma equação de Reynolds não singular para a pressão, tá? Isso aqui, e a parte legal é que o que ele some aqui da equação coordenada para a pressão e aparece aqui na definição do meu gap, com essa variável tilde, beleza? Que esse tilde aqui, desculpa. Tá bom? Então, isso aqui não é singular, não tem problema. Então, se você quiser calcular a força de contato, você consegue, e resolvendo essas equações aqui com essas condições de contorno, beleza? Aí eu coloquei aqui, ó, formulação no singular, quando Q é igual a zero, contato. Então, é tudo isso que a gente queria no final das contas, beleza? Então, tá, agora sim, finalmente eu acho que, pelo menos, tomara que tenha ficado claro como que você pode argumentar os tamanhos característicos do problema e chegar numa equação governante da pressão, um problema quase estacionário, beleza? E aí agora eu vou mostrar para vocês os resultados de toda essa conta, tá bom? Aqui eu começo com a distribuição de pressão ao longo da direção radial. Aqui tem dois casos, eu mostro porque eu mostrei duas formulações, uma singular no contato, outra não singular. Beleza? Que infinito significa que esses termos aqui estão relacionados a Q. A ideia é que, de novo, se Q é muito grande, vai para infinito, infinito comparado com algum tamanho característico lateral lá, né, L0, você recupera a solução clássica da distribuição de pressão de partículas não rígidas, esféricas, não permeáveis. Beleza? E se você aumentar a contribuição de permeabilidade, então indo para baixo aqui, né, você vê então que o efeito da pressão ele diminui ali no gap, na verdade ele é máximo ali bem na linha de simetria, e a pressão decai obedecendo as condições de contorno, tá? Esse insert aqui mostra só algumas análises assintóticas que a gente fez, tá? Esse aqui está num paper que a gente publicou e acho que ele virou público acho que mês passado, tá bom? No final eu vou dar o endereço certinho do paper, mas a gente faz umas análises assintóticas para far field, né, quando R é muito grande, ou quando o Q é muito também grande, né, large Q, que é essa equação. Na verdade, essa curva tracejada, e essa aqui são os far field solutions, tá bom? E aqui na direita é a solução usando a outra condição de normalização, tá? E a gente vê aqui de novo que a pressão ela é maior perto da linha de simetria e decai para o infinito. E se eu coloquei aqui, ó, se você substituir a pressão característica para cada problema, aí você vê, por exemplo, aqui nesse caso, né? Se você fixar a permeabilidade e diminuir o gap, a pressão vai cair. Nesse outro caso aqui, se você fixar o gap e mexer e variar a permeabilidade, se você aumentar a permeabilidade, então a pressão também aumenta. Então, isso depende muito da forma como você enxerga ou interpreta o resultado de acordo com a normalização. Tá bom, e aí agora eu mostro o resultado aqui para o fluxo de fluido através da superfície dessas partículas, tá? Lembra que esse fluxo aqui, ele é calculado através daquela integral de contorno lá que depende de uma função de Green, aquela função elíptica de primeira ordem zero, desculpa, de ordem zero, first kind. E aí aqui estão os resultados nessa formulação clássica, na formulação permeável, tá bom? E a ideia é que, por exemplo, nesse caso, na formulação clássica, fazendo um paralelo com o resultado anterior, então a pressão ela vai ser maior se você fixar a permeabilidade
e aumentar, desculpa, ela escala com o gap, tá bom? Então, se você fixar a permeabilidade e aumentar o gap, essa pressão vai aumentar, então você vê um fluxo maior aqui. Aí você pode pensar, pô, mas o que está indo para infinito, então o efeito de permeabilidade é menor, então a pressão tinha que ser mais baixa no gap. Mas, na verdade, esse J barra aqui, quando ele aparece lá na equação governante, ele está multiplicado por um Q elevado a menos 5,5. Tá? Então, se você... E que, na verdade, também aparece na descrição daquela análise escala do fluxo. Tá? Então, qualitativamente, quando você joga na equação de novo, quando o Q vai para infinito, aquele termo praticamente some do fluxo, tá beleza? Mas isso aqui mostra só o resultado de acordo com a solução de pressão. Esse aqui é um pós-processamento da solução daquela equação de Reynolds. E aqui na direita, aqui, né? Desculpa. Pós-processamento aqui do fluxo, usando a pressão que a gente obtém naquela equação íntegro diferencial. Na direita, que é a solução para o fluxo, usando aquela variável de lubrificação. Só que aí você lembra aqui, ó, vou mostrar de novo, que o J ele aparece sozinho, sem nenhum Q. Então ele vai te dar uma noção do fluxo que faz sentido, tá bom? Porque quando o Q vai para zero, o efeito de permeabilidade eles são dominantes, tá? Esse aqui é o limite, no caso, é o caso limite de contato, beleza? Onde nessa retona aqui mostra que todo o fluxo de fluido vai para dentro da partícula e para satisfazer uma condição de condição integral de conservação da equação de Laplace dentro do meio poroso, a gente vê que o fluido, ele, na verdade, entra e sai da partícula, tá? Mas a integral desse cara aqui, de R de 0 para infinito, é 0, tá bom? E aqui mais algumas análises assintóticas, a gente vê que a cauda desse fluxo aqui, ela cai como um R ao cubo, tá? Então, fazendo uma análise de perturbação regular, tá? E aqui é a mesma coisa, nesse inset da direita. E esse aqui é basicamente os resultados do fluxo, beleza? Rodrigo, deixa eu fazer uma pergunta. Volta aí nesse resultado do fluxo que você mostrou. Quando as partículas estão se aproximando, o que o gráfico da direita está dizendo é que existe um fluxo positivo de entrada de fluido nas partículas. Isso. Na vizinhança da linha axial, da linha de centros das partículas. Na região que é, isso, na vizinhança. Aí o que eu achei interessante é que à medida que você se afasta da linha de centro, o fluido, ele vai sair para conservar a massa. Isso. É o que você falou. Mas eu achei interessante ele preferir sair pelas laterais do que sair pelo fundo da partícula. Isso é um artefato do modelo ou isso é de fato o que acontece? É uma consequência do modelo, porque eu acho que eu não fui muito claro no começo aqui, ó, vou até voltar, porque isso é importante. Acho que é bem aqui, na verdade. Enfim, qualquer lugar. Quando eu comecei aqui, é esse slide, ó. O nosso modelo assume uma distribuição de pressão, um contato de uma partícula porosa com o meio semi-infinito, mas que a permeabilidade adimensional ela é muito pequena comparado com esse tamanho característico. Tá bom? Então, assim, é um limite de baixa permeabilidade fraca, então você acaba que fica confinado nessa região próxima à superfície, que a gente vê aqui, ele tá? Só é permeável aí, não é? Eu não sei, se for muito permeável, aí já é outra análise, entendeu? A gente não vai, já não consegue, eu acho que, resolver dessa forma, tá bom? Então, essa é uma consequência dessa hipótese, né? Sei lá, essa assumption do nosso modelo. É uma boa pergunta. Eu acho que eu não fui claro com relação a isso. Mas lembra que é no limite de pequena permeabilidade, porque, enfim, na verdade também, isso aí tem a ver porque quando elas estão afastadas umas das outras, você tem uma região em que os fenômenos de lubrificação são dominantes, tá? Mesmo se a partícula não for permeável, que ela escala com aquele L0. O que tem aqui é uma competição de escalas características naquela direção L, se você tem permeabilidade. Então, o LK, ele tem que ser, na verdade, muito menor do que 1, também muito menor do que H0, mas tem tipo um balanço desses dois nessa região, tá? Então, assim, qualquer coisa que acontece muito longe, aí já é uma solução que é a ordem 1, que é a ordem 1, tamanho característico da partícula, mas que
Nesse caso aqui não tem tanta diferença, porque você consegue mostrar que toda a dinâmica, ou nessa ordem de aproximação, né, que eu falei de leading order, ela é dominada pela região ali de contato próximo. Então é mais ou menos assim. O RTIL, ele é dimensionalizado com quem? Qual é Com a L, escala dele? é essa aqui, ó. É A vezes K elevado a 1/5, que a gente tira daquela razão, da razão de tempo característica. Aqui, ó, nesse cara aqui. Então, Yuri, tem outra forma de fazer isso também, que é uma forma que eu, na verdade, antes eu gostava de fazer, né? Essa ideia de razão de tempo característico veio depois, mas você pode fazer um balanço aqui de fluxo na direção radial dentro do gap, com fluxo dentro, na equação de Darcy, e aí você obtém o mesmo L, tá? E esse L é específico para esse caso, que no meio ele é semi-infinito, tá bom? Se você tiver uma superfície, um filtro que é bem fininho, que tá pequeno comparado com o tamanho da partícula, aí a escala já é diferente, eu acho que vai com raiz quadrada da permeabilidade, tá? Então é outro problema. E aí não é integral diferencial, assim, é um problema local. O que a gente está fazendo aqui é um problema não local. O fluxo num ponto depende da integral da pressão nessa região. Beleza, tá bom. Beleza? Depois eu vou voltar a fazer outra pergunta aí, mas continue. Pode fazer. Ah, tá, você que sabe. Prossiga. Tranquilo. Então tá, eu acho que eu estou aqui, ó. Beleza, aí eu mostrei os resultados de fluxo, tá? E agora eu vou mostrar os resultados dessa resistência, dessa força de lubrificação e força de contato. Eu acho que eu já estou. Ô, Rodriguinho, desculpa. Oi. Pode falar. Só uma pergunta antes que você continue para eu entender, porque eu perdi um pouco da parte da modelagem. Fala aí. As partículas estão saturadas, né, dentro. Elas estão completamente cheias, o meio poroso delas. Tá. Tem essa pergunta aí que é... Como que na minha defesa de doutorado, me perguntaram a mesma coisa. Como que você satura, né, essa partícula? Porque estava falando o que acontece. Então, a gente assume que está saturado, né, enfim, que você tem essa dinâmica que está vinculada nessa região perto da superfície, mas se você, na prática, no experimento, né, você tem joga a partícula dentro da água, o que eu acho que acontece é que aquele ar que estava ali dentro está para a superfície, tá? E aí você tem que usar uma condição de contorno. Aí eu acho que o problema muda, porque você tem um slip ali, né, um deslizamento por conta daquele fluxo que fica confinado numa pequena camada. Mas para a ordem assim, para o nosso modelo, a gente assume que está saturado sim. Maravilha. Valeu. Beleza. Boa pergunta. Obrigado, Lucas. Tá bom, aqui agora, como é que você calcula a força? Tá? A força, ela é dada nesse caso aqui, problema axis simétrico, coordenadas cilíndricas, a integral da pressão vezes RDR, um elemento de área. E aí, o que você faz, né? Se você quiser recuperar, assim, eu estou indo também, eu tenho uma motivação para apresentar essas equações. Se você pegar para ler o paper que a gente publicou, acho que você vai entender a sequência melhor. Eu estou tentando fazer um paralelo, se depois você tiver interesse, acho que facilita o entendimento. Então, a força aqui, ó, então, vamos supor que você torna essa pressão e esse R aqui adimensional. Vou ter uma estrela aqui porque eu não quero falar nem de L0 nem de LK, é uma dimensionalização coringa, tá bom? Coringa com L. PC é uma pressão característica, essa é o que a gente mostrou lá no começo, tá? E L ao quadrado vem desses dois R's. Então, se você quiser normalizar pela força de Stokes, é 6, é 6, e viscosidade, tamanho característico A, vezes velocidade relativa, você divide, tá? Substitui toda essa galera aqui, então você vai ver que no final das contas você tem uma razão de A sobre L ao quadrado e um F de Q. Tá? Aí se eu escolher esse L para ser L0, eu tenho a formulação clássica. Se eu escolher esse L para ser LK, eu tenho a formulação com variáveis de permeabilidade. E é isso que, assim, como esse parâmetro aqui depende apenas de Q, que é um produto do gap com a permeabilidade dimensional, é o que interessa, né? Como se fosse uma resistência a esse movimento axissimétrico. Tá bom? E aqui na direita eu mostro esses resultados com relação a esse parâmetro, tá? Lembra que quando Q é muito grande, efeitos clássicos eles são dominantes, então esse F aqui, na verdade, ele vai para com um determinado comportamento que você obtém através de uma expansão para large, para Q large, né, grande, desculpa, vou misturar inglês e português,
E a nossa formulação também permite você explorar a força de contato, que é dado por esse termo aqui da nossa expansão, tá? Ou, na verdade, é a solução da equação de Reynolds com variáveis tio, tá bom? Com Q igual a zero. Você obtém um número que é 0,7505, tá bom? E é um resultado interessante. Outra coisa que você pode fazer também, um exercício legal, é que você pode relacionar essa força aqui, ou relacionar esses dois, F barra e F tilde, tá? Então, você faz, primeiro você equaciona esse A sobre L0 ao quadrado F, aí vai ficar barra, né, igual a sobre LK ao quadrado F tilde. Aí você vê que a relação entre eles depende desse parâmetro Q, então essa caldinha que você pega aqui, ó, ela vai, em ordem zero, ela vai como 1 sobre Q. Então, enfim, aí tem essas análises aqui, que se você tiver interesse, eu sugiro olhar esse nosso paper, tá bom? Eu vi que já deu 1 hora aqui, professor, eu vou tentar fechar, tá bom? Vou fechar aqui, tá? Não tem muita coisa ainda. Beleza. Mas fique aí. tranquilo, tá? Tá tranquilo? Aqui não é tão rigoroso, não. Fique tranquilo. Tá bom, então eu vou continuar no mesmo ritmo, tá bom? Então esse aqui é o resultado da resistência a esse movimento assimétrico, tá? E aí você pode introduzir o efeito de deslizamento da superfície, como eu mostrei naquela equação, lembra que do G, né, que o professor Yuri perguntou se é conhecido, ele e a formulação ela permite você variar a permeabilidade de cada partícula, variar o deslizamento, o alfa-chapéu, né, de cada uma. E aqui está o resultado, de novo, aqui umas análises assintóticas, tá? E esse aqui é o resultado da curva de cima, é quando uma partícula ela não tem a condição de deslizamento e a outra tem, tá? Partícula com permeabilidade. E aqui é quando elas têm o mesmo deslizamento na superfície. Esse aqui é o limite de clássico, né? De clássico eu digo que tem mais na literatura, quando você não tem deslizamento, mas tem fluxo. E o que é interessante aqui é que se você assumir que o deslizamento de uma partícula, tá? Ela é ordem 1, e o alfa 2 vai para infinito, você encontra uma relação entre a solução da nossa, de novo, né, esse F chapéu e F bar são pós-processamentos da nossa pressão que a gente obtém numericamente da solução daquela equação íntegro diferencial. Tá? E o que é legal é que você recupera, você consegue mostrar, né, que nesse caso a força que a gente obtém, no caso, ela decai com esse expoente, na verdade, esse fator de 2 elevado a menos 5 meios, com relação, na verdade, aqui eu estou querendo só, no fundo, eu vou falar de novo isso aqui. O que é legal aqui, quando esse slip vai para infinito, você recupera a solução de gota, da interação de uma partícula permeável com uma gota, e esse resultado você pode comparar com o resultado da literatura, e a gente mostra que, no fundo, a força de resistência de contato com a gota vai ser 2 elevado a 6/5 menor do que o que a gente obtém. Tá? Isso aqui tem no trabalho do Barnock e Davis, esqueci o nome, tá bom? Mas esse é um resultado exótico. Eu vejo gota aqui como um resultado bem exótico, porque a gota tem que ser esférica, tá? E efeitos aqui, uma que é esférica, capilaridade, que é uma dimensional que dá uma ideia de deformação, ele está indo para zero, tem uma deformaçãozinha que é necessária para você obter qualquer tipo de análise irreversível, no caso de partículas de escoamento, mas enfim, esse aqui é só um caso à parte. E, desculpa, né? E fechando aqui, eu só quero mostrar alguns, na verdade, pontos de comparação com resultados que já existem na literatura, em que você assume um deslizamento na condição de contorno da superfície do meio poroso, e esse aqui é um caso onde você tem uma partícula que não é permeável, rígida, esférica, com um plano permeável semi-infinito, tá? A gente comparou os resultados da nossa teoria de lubrificação com os resultados exatos da literatura. Esse paper aqui do Bergmanus e colaboradores, em 92, eles resolveram os problemas da partícula indo em direção ao meio semi-infinito, usando coordenadas biesféricas. Né? Então, é um outro rumo aí para resolver o problema, solução exata, elegante. Mas, enfim, a gente conseguiu ver que tem um comportamento, ou no caso, nossos resultados, eles concordam bem com os resultados previamente publicados na literatura.
Tá? Essa ia ser uma pergunta minha, Rodrigo. Por que vocês escolheram coordenadas cilíndricas e não esféricas? Então, na verdade, o fato de... Porque a sua geometria é esférica, né? E aí o que você estava me dizendo é que você localmente ignora um pouco o formato esférico. Você acha que em algum momento falou que você ia transformar isso num parabolóide, alguma coisa. E aí é uma simplificação para você conseguir avançar no seu modelo, né? Isso, é que, na verdade, né, quando você está aqui próximo, né, da superfície, né, nessa aproximação em que R é muito menor do que o tamanho característico você vê um cilindro. Você vê, mais ou menos isso. Então, não tem... Então, mas é uma boa pergunta. É axis simétrico, mas localmente, coordenadas cilíndricas funciona bem. E você obtém dessa aproximação mesmo, que qualquer fenômeno que você tiver nessa direção radial vai ser menor do que o tamanho característico da partícula A. E é o que o pessoal normalmente faz na literatura, né? Com a partícula impermeável. Beleza. Valeu. Eu achei interessante a pergunta do Yuri. Volta lá, Rodrigo, na formulação, porque quando vai para coordenadas esféricas, mais uma para frente, vai mudar pouco a sua equação da continuidade. O que vai mudar é basicamente ali na equação da continuidade, você vai ter um R ao quadrado. Né? Qual que é que você quer ver? Essa aqui? Essa aí mesmo, essa continuidade aí embaixo aí. 1 sobre R. Vai ficar R ao quadrado, né, Yuri? No denominador desse 1 sobre R e dá dentro da derivada também. Né? Mas tá aí, a diferença, ela aparentemente aí é só isso, mas passa o próximo slide, Rodrigo. Você não ia ter, no próximo então, você não ia ter mais um. É o termo da... Esse aqui? Não, quando você mostra as funções de Bessel. Você não ia ter Bessel, né? Não ia ter Bessel. Tá, boa. Você ia ter esféricos harmônicos aí. Claro. Tá, beleza. Eu vou falar, eu coloquei essa figura aqui, eu sabia que ia dar problema. Quando eu olhei isso daqui, eu disse, cara, seus esféricos harmônicos aí. Você tá certo. E eu vou falar que nessa solução aqui, você enxerga um plano, não tem curvatura. Tá? Então, eu não troquei, porque na verdade eu queria manter uma uniformidade aqui das figurinhas, mas é um ponto que é verdade e não tem curvatura nessa solução aqui. Não tem curvatura nessa superfície de baixo, exatamente. Ou na de cima, né? Depende, você escolhe um. Porque a pressão ali é boa, mas foi muito bem colocado, pegado. Mas mesmo não tendo curvatura, não ia ter outra solução para essa equação de Laplace aí? Porque ela não ia ser porque só dá esse J0 porque ela está se resolvendo em coordenadas cilíndricas. Exatamente. Aí tinha que ser outra solução, tá certo? E aparecer harmônicos esféricos. Harmônicos esféricos, mas eu acho que com a ordem de aproximação da nossa solução aqui porque a minha impressão seria que no caso 3D, esse alívio seria muito maior, como é que fala? Muito maior, né? Porque a água tem mais, o fluido ali no gap tem mais lugar para ir, né? Tem mais área para fluir. Isso, exatamente. Então, é verdade. Mas legal, prossegue. Mas eu acho que mesmo nesse caso, a ordem de aproximação da nossa solução, né, nesse caso, em coordenadas. Enfim, eu não sei, é um ponto interessante, tá? Eu gostei da ideia. Não, o gráfico que você mostrou aí mostra, né, que de fato a aproximação leading order já está muito bom, né? Já está muito boa, porque comparando com o que o cara fez com esféricos, com geometria esférica, não sei se foi numérico ou como é que foi? Foi exato, a solução é exata. Exato, então, pois é. É verdade, é isso mesmo. Então tá bom. Legal, obrigado por ter colocado isso aí, porque é importante. Manda ver. Tem forma, você pode melhorar o método e tudo, né? Mas eu acho que para esse nível de aproximação funciona bem aqui. Beleza? Então tá, aí a gente fez essa comparação aqui. Aí agora eu vou para a parte final da apresentação, tá? Eu prometo não tomar muito do tempo de vocês, que é a parte do efeito do tempo de contato, tá? Eu prometi no abstract lá que eu ia falar de rugosidade equivalente, então eu vou falar. Opa, puxa um pouquinho. Então tá, então vamos comigo aqui. A gente tem um tempo de contato que, nesse caso, vamos supor que você tem, de novo, duas partículas permeáveis que estão em direção uma da outra, sob a ação de uma força constante.
Elas estão inicialmente espaçadas com um espaçamento H0 arbitrário, tá bom? Movimento simétrico. E o tempo de contato aqui, ele é dividido em duas partes. Uma, que é o tempo que essas partículas levam para sair dessa configuração inicial até um gap H0, que é um gap de transição, onde os efeitos de permeabilidade começam a ficar importantes, tá? Onde aquele parâmetro Q ele é ordem 1, e a gente assume que até esse ponto ela é uma partícula esférica, rígida, livre, não permeável. Aí você calcula esse tempo de interação, que depende de um log desse gap aqui, que você obtém, na verdade, da sua solução, da sua força, tá? E aí não depende de efeitos de permeabilidade. E o segundo tempo é o tempo que a partícula vai desse H0 até o contato, né? Numa região em que efeitos permeáveis são importantes. Então, o que você faz aqui? Você vai para aquela equação lá da força, né? Que, na verdade, estou usando aqui a normalização clássica, substitui o H pela menos a taxa de variação do gap, faz uma mudança de variável que você quer integrar aqui em Q, beleza? Então, você calcula esse tempo de contato aqui. O que é legal é que esse F barra, como quando o Q é muito grande, né, onde o Q é zero aqui, essa região aqui é pequena, mas ainda é grande o suficiente para dentro da região de lubrificação você ter um domínio maior de efeitos não permeáveis. Tá? Então, você pode fazer introduzir um cara aqui que vai ser um F menos 1, tá? E você joga essa equação, esse Q aqui para infinito, porque localmente ali, infinito comparado com a região, com quão rápido esse integrante vai cair. E aí você obtém uma expressão que vai pintar um log de Q, é o log de Q, ele vai soltar aqui menos um log de permeabilidade, que é esse cara aqui, e o outro log de Q. Vai cancelar com o log de T infinito, e aí você tem aqui essa expressão por tempo de contato. Tá? E aí, no caso disso, mas vamos supor que agora você tem um problema equivalente, que as partículas têm uma distribuição de baixa amplitude de rugosidade. Mas nesse caso aqui, o que é mais fácil é que você não tem que se preocupar o que acontece além da configuração em que elas se tocam quando esse gap aqui é proporcional à rugosidade. Tá? Então, esse é o tempo de contato de partículas com rugosidade. Eu não falei no slide anterior, mas esse T barra aqui é um tempo adimensional normalizado por um tempo de Stokes. Você pega aí da equação da força de Stokes. E aí, no limite aqui, de novo, né, baixa permeabilidade, no limite em que a rugosidade é muito pequena comparada com o tamanho característico da partícula, você obtém aqui o tempo de contato. E a ideia aqui é a seguinte, que se você equacionar o tempo de contato de duas partículas permeáveis com o tempo de contato com a partícula rugosa, aí naturalmente surge essa equivalência da rugosidade, desse delta equivalente, com a permeabilidade por esse valor de 2/5. Tá? Esse expoente aqui, ó, ele aparece, aí tá, esse C0 você obtém do slide anterior, fazendo aquela subtração de F menos 1, enfim, aí é um número que é 0,7224, e, enfim, para quando você tem não deslizamento da superfície. Mas é uma relação que funciona, então eu podia ter colocado uma aproximação, esquecer esse parâmetro ordem 1 e falar que essa é a solução que você tem. Mas, no fundo, você também obtém, isso aí você pode obter fazendo uma análise de escala ali, na verdade, o tamanho desse gap. Mas isso aí é outra coisa, tá? Eu acho que a ideia principal é que você obtenha uma rugosidade equivalente, proporcional a essa permeabilidade por esse valor de 2/5, você vê que é LK ao quadrado, né? E isso aí funciona bem para outros tipos de problema, tá? A gente fez também um trabalho, eu já estou acabando aqui, estou finalizando. A gente fez um trabalho para eficiência de colisão, agregação de partículas permeáveis, que leva em consideração não só esse movimento axissimétrico, mas também um movimento transversal, tá? O assimétrico, que é outra solução de lubrificação que vai na mesma linha, mas as condições de contorno mudam, tá? Você chega na equação integral diferencial, e aí outras coisas aparecem, beleza? Mas se você usar essas resistências, nessa ordem de aproximação, e montar um problema de interação hidrodinâmica com uma matriz de resistência que relaciona força com velocidade, coisa do tipo, você é capaz de produzir funções de mobilidade, explorar problemas de interação de partículas por ação de uma força, em escoamento de shear e por aí vai. E você constrói
funções de mobilidade, eu estou falando isso porque você consegue, então, integrar aquelas relações da eficiência de colisão, e a gente mostra que essa equação, essa relação aqui de rugosidade equivalente funciona muito bem, tá? Quando você faz a comparação da nossa teoria de simplificação com uma solução exata. Por exemplo, assumindo que as partículas são rugosas, mas que têm um comportamento dominado sempre por um efeito clássico, impermeável, rígido e esférico. Tá bom? Então, com isso, gente, eu gostaria de agradecer aqui de novo o meu orientador, o professor Weinberg, uma pessoa incrível, eu recomendo, se você um dia estiver no meeting aí, se ele estiver lá, vai falar com ele, é um cara super gente boa, inteligentíssimo, tá? Que me ajudou muito durante o meu doutorado aqui lá em Yale, tá? Agradecer aqui de novo Yale por todos esses anos que eu passei por lá, 5 anos bem vividos, ao financiamento do Brasil, da CAPES, da NSF, tá? Daqui dos Estados Unidos, e aqui é o endereço do nosso paper, que foi publicado, né, recentemente, então se você tiver mais interesse, quiser entender um pouco mais, sugiro a leitura, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, obrigado de novo, professor, pelo convite, e agora, enfim, eu passo a palavra para você. Joia. Eu queria agradecer pela atenção, de novo, tá? Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado. Foi sensacional a sua palestra. Esses modelinhos assim de lubrificação são realmente fascinantes. E legal. Essa aplicação aí de análise, uma análise assintótica, não é? De isso. Parâmetros e tudo. Isso é muito bonito. E aqui, antes de passar a palavra para a audiência, eu vou dizer que isso foi uma excelente propaganda para o meu curso semestre que vem. Métodos Matemáticos da Física 2 é um métodos de perturbação, métodos assintóticos. Então, Taiguara, por favor, recomende aí para os seus alunos. Vai ser ofertado tanto na graduação quanto na pós. Então, vamos lá. Pessoal, estamos abertos agora a questionamentos, dúvidas, indagações, sugestões, comentários. Vamos lá. Eu parei de compartilhar aqui, desculpa, tá? Eu não sei o que está aparecendo. Aqui não, você está compartilhando, a gente está vendo o seu PowerPoint. Estou vendo que você puxou para frente o negócio do Teams e atrás está o PowerPoint. É só porque eu quero ver o vídeo aqui, se o pessoal... Beleza. Tá bom? Aí qualquer coisa eu volto para o PowerPoint. Tá bom. Eu acho que Taiguara tinha começado. Vai lá, Taiguara. Depois o Lucas. Beleza. Ô, Rodrigo, cara, parabéns. Achei incrível a sua palestra, o seu trabalho. Queria dizer, antes de fazer a minha intervenção, de que o período que a gente trabalhou junto, o breve período, infelizmente muito breve, que a gente teve junto aqui no NB, foi fantástico, foi incrível. Você não só um pesquisador assim, do mais alto calibre, tá? Mas uma pessoa fantástica que eu admiro muito, tá? Assim, a gente vê o reflexo da sua pessoa e da sua competência no seu trabalho, na sua atitude. Então, isso deixa a gente sempre muito feliz, assim. Obrigado pela apresentação. Obrigado. Igualmente, obrigado. Eu tenho duas perguntinhas, assim, bem... Uma que você vai responder, assim, na velocidade da luz, e a outra é mais imaginando uma situação que eu acho que é completamente... que ela é diferente dessa, tá? Eu vou voltar aqui. Volta lá. Não, é só porque lá no começo, quando você está definindo L0 e define o H... isso são coisas assim lá da teoria da lubrificação, né? E aí, assim... Opa! Isso, não, exato. Isso, exatamente. Por exemplo, esse A de referência, né? Esse A de referência é a média harmônica, que faz sentido, né? Porque a menor partícula tem que... ela tem mais importância para a definição desse tamanho que a gente vai usar para caracterizar o gap ali. Se o gap é grande ou pequeno, isso tem mais a ver com a menor partícula do que com a maior partícula, né? Exato. E aí depois tem esse L0 que aparece como sendo uma média geométrica. Ali, bem aqui do lado, né? As motivações para essas duas médias são meramente... geométricas, eu acho. Geométricas? Essa aqui, pelo menos, sim, né? Tá, deixa eu pegar aqui meu... O mouse a gente vê também. Aí, aqui. Pronto. Tá vendo aqui? Legal? Beleza. Essa é meramente geométrica. Esse aqui é geométrico, E eu não fiz esse exercício aqui, mas eu tentei explicar na hora. Se você pegar, escrever esse H, tá? O H esse aqui é dimensional. Se você propor uma variável, um tamanho característico na direção axial e fazer isso aqui dimensional com esse L0,
e fazer o balanço desses dois lados, esse cara aparece por conta da geometria. Tá? E aqui, mais o tamanho reduzido é uma forma legal de você abordar esse problema, porque ele meio que incorpora em um tamanho característico só o tamanho das duas partículas. Tá? Você tem liberdade, você pode usar o... Enfim, mas eu acho que, na verdade, isso é importante porque isso define no caso, a hipótese, né, da teoria de lubrificação, que o gap comparado com o tamanho característico, nem você bem falou, se a partícula for muito pequena, então esse tamanho tem que ter um peso maior se a partícula for menor, e tem que ser verdadeiro. Então, eu acho que esse aqui tem uma filosofia um pouco mais elaborada, né? Mas esse aqui é puramente geométrico, até onde eu sei. Legal, legal. Eu ia perguntar também por que quando a gente vai dimensionalizar aquele Z ali, é uma coisa estranha, é como se a gente tivesse dois comprimentos diferentes, né? Aonde? Aqui? No R e no Z. Assim, eu entendo que é assim, é como se fosse você está escolhendo uma transformação diferente, entendendo a dimensionalização como uma mudança de variável, né? Mas você sabe que eu sempre acho que essas coisas podem não ser ingênuas, ou eventualmente elas podem ser perigosas, né? Quando você usa comprimentos diferentes como comprimentos característicos, ou melhor, você usa comprimentos característicos para dimensionalizar tamanhos diferentes, né? É tipo a boundary layer, né, Taiguara? Porque na verdade, esse problema que ele está resolvendo, eu ia falar isso, Yuri. Isso é um problema de boundary layer. Exatamente. Né? Porque tem que ter, né? É singular. Por isso que eu falei que a ordem 0, ela é suficiente para fazer um matching com a solução de fora, que é a ordem 1. Entendeu esse problema? Mas é exatamente isso, que é legal. E é um problema esses problemas de lubrificação são demais, né? Então, é legal. Agora, a minha pergunta que eu ia fazer, assim, que essa já é mais, não tem nada a ver, tá certo? É só o seguinte, porque eu acho que foi o Lucas que perguntou, essa tua partícula ela já está saturada, né? Com água ou com fluido, né? Aí você fala, a gente aqui no nosso modelo tá, né? E aí, eu acho. não, eu acho. Que Não, porque eu acho que deve estar. Eu ia perguntar se, na verdade, o meio poroso tiver saturado de um outro fluido, entendeu? Um fluido com viscosidade diferente do fluido que está ali em cima. Porque, na verdade, aí você vai ter uma transição. Porque o que importa na equação de Darcy é uma quantidade geométrica que tem a ver com a porosidade, mas a viscosidade vai entrar ali no denominador, tá certo? No K, no K, precisamente. Então, a gente tem uma transição de K. É isso que eu estou querendo imaginar. Você tem um salto de K. Um salto de K, Como é que seria introduzir isso? Porque o que eu estou imaginando aqui é um problema que tem um rebatimento tecnológico importante, tá certo? Que é você... Porque, no fundo, aí você teria uma maneira de você tentar lavar uma partícula de um certo fluido que impregna ela, entendeu? Isso, por exemplo, lá o pessoal lá do petróleo, de não sei o quê. Mas eu fiquei imaginando isso aí. Você saberia dizer alguma coisa sobre esse tipo? Você tem alguém que faz isso? Onde é que a gente ia fazer isso? No seu modelo? Boa pergunta, tá? Agora eu não sei se as condições de contorno, na verdade, você tocou num ponto interessante, que você provavelmente vai ter uma descontinuidade ali de permeabilidade, mudança de viscosidade, enfim. Eu não sei, talvez mude um pouco, sabe? Os fluidos se eles forem imissíveis, eu não sei como é que vai ser o fluxo ali entrando na partícula, se vai sair, entendeu? Como se aumentar a pressão. Mas deve ter alguma condição, talvez, eu nunca vi, na verdade eu não conheço trabalho que tenha feito isso com o fluido dentro, com o fluido fora, e você tem uma solução que incorpore isso na equação de Darcy. Legal. Então, tem que ter uma unidade de velocidade, mas não uma média de mas foi só uma viagem mesmo. Mas foi boa, é legal aí. Ô, Rodrigo, parabéns, cara, foi incrível. Obrigado pela palestra aí, foi demais. Foi demais. Obrigado, até agora, obrigado pelas palavras. Valeu, Taiguara. Lucas, vamos lá. Opa, fala Rodriguinho. Muito obrigado pela apresentação, cara. Foi Nada. fantástico, sempre legal te ouvir.
Agora, vamos lá. Cara, primeiro uma curiosidade que pode parecer bem ingênua e tudo mais, mas só curiosidade mesmo. Você verificou alguma assimetria na dinâmica das partículas, de modo que a força para puxar uma em direção à outra é maior ou menor do que de puxar uma, de separá-las? Tem alguma coisa nesse sentido ou não, essa simetria de direção? Tá, a gente assume que é a mesma coisa, praticamente, tá? Se você puxar, se você empurrar ou puxar, é a mesma solução. Que, na verdade, foi o que a gente fez aqui para comparar com o resultado. Eu não mostrei, né? Mas a gente comparou o nosso resultado também de força de contato com essa solução aqui do John Sherwood, lá de Cambridge, que ele usou coordenadas tangentes esféricas para calcular a força para você remover uma partícula de um meio por outro. Tá? Mas até assim, com a ordem de aproximação do nosso modelo, existe sim essa simetria. Mas nada muito, entendeu? Muito complexo não, tá? Assim, eu acho difícil de... Mas e tem que ser aximétrico, tá? Se tiver qualquer outra direção, aí o problema muda, porque a construção, o desenvolvimento da pressão no gap vai ser diferente, vai depender disso. Tá bom? Não, eu entendi. Eu até achei que fosse uma pergunta não muito esperta, mas é só porque eu fiquei curioso mesmo. Não existe isso, né? A gente cresce sabendo que não existe pergunta. É bom perguntar, né? Não tem como classificar a pergunta, né? Agora, a outra é na questão assim, você falou pra gente que, na própria pergunta do Yuri, quando ele perguntou que se o fluido não sai pelo outro lado da partícula, né? Você falou que não, que ela costuma sair meio que pelas laterais. E aí me levou uma coisa do tipo, isso tem uma física um pouco relacionada como se a gente estivesse aplicando uma condição de contorno de sleep condition, de deslizamento em vez de uma no sleep? Será que a gente enxergaria algo parecido ou não? Dá para fazer alguma relação entre os dois problemas? Dá, sim. Tem o efeito do... Tá, se você tiver não sleep condition e você resolveu o problema, que foi o que eu, por exemplo, mostrei nesse resultado do fluxo, você tem essa solução, entra e sai, tá? A influência do sleep aqui, eu acho que eu não mostrei. Eu mostrei a influência do sleep na força de contato, né? Que ele decai dessa forma, tem um comportamento complicado, tipo, um A mais um log mais B dividido sei lá, com sleep coefficient. Mas eu acho que o que vai acontecer é que o balanço é sempre o mesmo, né? O que vai mudar é o tamanho característico onde essas coisas funcionam, tá bom? Então, eu espero que no fundo só vai demorar mais tempo para sair, mas vai chegar um momento que se você tiver um sleep indo para infinito, aí é como se não estivesse entrando o fluido, né? Na sua partícula, mas é um caso bem exótico. Mas bem pouquinho, né? Assim, infinito aqui significa grande comparado com algum tamanho característico. Entendi. Tá? Não, beleza. Boa pergunta, valeu, Lucão. Beleza, obrigado. Eu vou fazer uma enquanto alguém aí se manifesta mais, manifesta interesse em fazer mais perguntas. Cara, volta lá na sua equação da pressão. Você falou que você resolveu essa equação numericamente. Conta um pouquinho mais como é que você resolveu essa equação e depois conta pra gente como é que você botou essa condição de contorno lá no infinito. Tá. Pô, boa pergunta. A gente resolveu, que nem eu comecei a falar um pouquinho na apresentação. Na verdade, assim, né? Você pode... Eu conheço só esse jeito que a gente usou de resolver, mas a gente introduziu esse operador U aqui, colocou nessa equação integral diferencial e foi uma equação integral. E aí o que você faz é que, por exemplo, quando você vai calcular um termo como esse do fluxo, que é a integral de U vezes essa função de Green, você aproxima essa integral com uma matriz, uma MIJ vezes um UJ, tá bom? Onde a matriz MIJ é a matriz como você vai fazer como se fosse uma expansão dessa função de Green com elementos triangulares. E aí você resolve, você tem essa matriz MJ que tem uma porção singular, não singular. A gente sabe o comportamento singular dessa função aqui, que é em 1, tá? E aí a gente faz uma subtração de singularidade, integra a parte singular, que é integrável, e aí o resto resolve numericamente com a regra do trapézio, tá? É um negócio bem simples. E quadratura, lógico, eu falo, porque a ordem do problema, ele converge com n ao quadrado. Porque o pior que a gente faz é uma regra de trapézio, mas a gente usa quadratura, principalmente para resolver as funções que a gente
obtendo desse comportamento singular da função de Green. Tá? Então, essa subtração de singularidade monta a matriz do jeito que eu falei, resolve o problema, e aí a condição de contorno de infinito, que é um bom ponto, a gente vai longe o suficiente, de tal forma que a solução converge, cai rapidamente, mas que a gente também consiga fazer um matching com a solução de Far-Field, entendeu? Sei lá, isso aí vai no olho, né, Rodrigo? Cara, no olho, assim, tem um jeitinho legal de mexer com essas coisas no Gnuplot. Eu aprendi a mexer com o Gnuplot com o Weinberg. E aí você vai multiplicando às vezes você não sabe o comportamento da cauda, né? Mas você chuta, assim, você multiplica, você vai pegando. Então você consegue fazer algo no olho, mas bem preciso, se não for uma solução de uma expansão. Desculpa te interromper. Não, é isso, é educated guess, mas é no olho, né? Você vai no guess, você vai longe o suficiente, de tal forma que a solução decai rápido, né? Tipo, aqui eu estou mostrando até 5, mas na simulação numérica você tem uma densidade de ponto com relação ao seu R máximo, e aí mas você pode fazer uma análise das suas equações governantes aqui, né? Fazer uma análise para R grande, aí você faz uma expansão dessa função de Green para R grande, você obtém. Tá? Você pode fazer uma expansão desse argumento aqui para muito menor do que 1 ou muito maior do que 1. Joga aqui, aí faz a integração por partes, essas coisas, você tem uma solução que dada uma ordem da sua expansão, né, da expansão regular, você pode comparar com o que você tem numericamente. Mas tem coisas difíceis, tipo, do fluxo, pegar o comportamento da cauda do fluxo foi um parto. E esse aí foi mais no olhômetro mesmo. No olhômetro. Legal, legal. Tá. Alguma pergunta mais ao pessoal aqui? Eu vou fazer mais uma pergunta, então, Rodrigo. Boa. Voltando àquela lá da nossa discussão das coordenadas esféricas e cilíndricas, volta lá naquele gráfico do fluxo. Aqui. Então, quando você encontrou esse fluxo no gráfico da direita, né, o gráfico B, lá para R mais ou menos 3, você vê que tem o fluxo já bem negativo, né? Então, tem bastante fluido saindo das partículas nessa região. Sim. Não é? Então, a primeira pergunta é: R tio igual a 3 é muito longe ou é muito perto da linha de simetria? Da linha de contato? Em termos dos seus parâmetros adimensionais. Tá, porque R tio é normalizado por L, K elevado. É uma permeabilidade com um fator um expoente de 1/5. Tá? Então, depende da permeabilidade, mas deve ser longe, porque a permeabilidade é longe, né? O que é longe perto? Desculpa, você tem, um tamanho característico da partícula vezes uma permeabilidade adimensional K elevada a 1/5. E aí você depende do valor de permeabilidade, mas sendo pequeno, você vai ser longe. Mas é algo relativo, porque é tudo perto, quando você está falando de perto, né? Quando você está falando de teoria de amplificação, porque você tem que estar nessa região em que essa hipótese aqui é válida. É válida, claro. Cadê do L, esse cara aqui? Né? Essa daí. Então, é difícil de... Eu não tenho dificuldade de falar, é longe, é perto, mas sei lá, é perto o suficiente, talvez, para localizar ali esse efeito de mudança do fluxo, mas eu não sei. E a segunda pergunta, então, baseada nisso daí, seria: você acha que uma first order corrigiria isso? Ou esse fluxo negativo estaria ainda presente aí? Tá. Eu acho que você... Assim, eu tô pensando aqui, tá bom? Para responder, vou voltar para o cara. Quando você fala a first order, aí você está falando da equação governante de lubrificação, né? Tipo, eu vou uma ordem maior naquela equação. Eu não sei como isso ficaria. Talvez afete, né? Essa região talvez aumente, sabe? Eu não sei, mas é um problema que eu não fiz, então não tenho muita segurança para dar uma resposta assim agora.
Beleza. Mas é uma boa pergunta. Eu acho que você tem expansões de 2 termos para a teoria de lubrificação, você pode ir além, mas eu acho que aí vai começar a afetar como você calcula o fluxo, né? Você vai ter que, provavelmente, que nem você falou. E aí, porque a minha preocupação, na verdade, é que quando você tem esse fluxo negativo saindo das partículas em raio 3, o que eu ficaria com medo fisicamente é de você violar a hipótese de quase unidirecionalidade, não é? Ah, sim. E aí você mataria, vamos dizer, todos os balanços que você calculou, que tem como base fundamental essa unidirecionalidade. Por isso que eu te perguntei se ela está longe ou está perto. Tá, é longe o suficiente para que essa condição fique satisfeita. Tem que ser, senão não... Tem que ser, senão não dá certo. Legal, legal. Beleza. Mais alguma pergunta, pessoal? Então, só para sacramentar, de onde é que vem esses 5, cara, dessa razão de escalas, hein? De raios com o tempo, Eu fiquei matutando aqui, pensando de onde é que vem esses 5. De tempo? Peraí, deixa eu... sobe lá no primeiro slide, eu acho. Ah, no primeirão? Primeirão. Esse cara aqui, aí, né? De onde é que vem... Cadê ele? Não, próximo slide, então. Tá, vou voltar aqui pro padrãozinho. O único lugar que eu pensei num A quinta foi um volume vezes uma área. Aí. Esse cara aqui, a gente pode fazer, eu não tenho um tablet aqui, mas eu queria, talvez eu possa escrever, mas enfim. Ele aparece, mas o exercício é o seguinte. Eu vou falar como você faz matematicamente, tá? Mas tem outro jeito de fazer que é com balanço de fluxo. Talvez esse aí faça mais sentido para você, tá? Você pode escrever um fluxo aqui para esse vazamento na direção radial que vai escalar com uma velocidade que você pega daqui, ó. Tipo, um termo que escala mais ou menos assim, sobre, acho que é dpdr, h ao cubo, dividido pela viscosidade, é mais ou menos isso, vezes um L, aí você multiplica por L0 para bater a unidade de fluxo, tá bom? Aí você vem aqui nessa equação aqui para o fluxo da Darcy e escreve a mesma proporcionalidade, que é, sei lá, volume L ao cubo dividido por tempo, alguma coisa do tipo. Aí você faz o balanço e resolve, e aí você vê que aparece. Então ele surge desse balanço aqui, ó, e da forma como a gente define, como aparece também essa pressão característica. A pressão. Tá? Então, falar, ó, pressão característica tem esse L0 elevado a menos 4. Esse L0 aqui com a pressão aqui de L0 dá um L0 aqui. Tá? Dá um L0 aqui, tá já. E aí você tem esse termo, mas aí você, na verdade, o que você faz é você substituir, o exercício que eu falei, né? Você substitui esse gradiente de pressão aqui dentro da partícula por J vezes μ dividido por K. Aí você faz o K dimensional assim, vai pintar um A ao quadrado, tá bom? E aí esse A ao quadrado vai com A ao cubo, dá um A aqui. Então é isso mesmo. Aí você divide por H0, eu acho, dos dois lados, e tem... É o efeito volumétrico do fluxo induzido pela pressão com o fluxo superficial induzido pela permeabilidade. Que aí você tem um A ao cubo na pressão, um A ao quadrado na permeabilidade, que é uma coisa superficial, vamos dizer assim, e aí aparece esse quinto aí dando bola pra gente. Exatamente. Deve ser alguma coisa assim. Faz sentido, porque você consegue também fazendo um fluxo... Assim, na verdade, você tem que fazer as unidades baterem, né? Mas a equação de Darcy te dá uma velocidade, você transforma no fluxo. Aí você escolhe o fluxo L ao quadrado por tempo ou L ao cubo, tá? E aí você pega outro da velocidade, você tem na solução da equação de momento, da equação da pressão de Reynolds, e faz. Então, eu acho que tem exatamente isso que você falou. Mas eu sei que tem umas análises um pouco mais elaboradas sobre esse, tipo, até o grau de aproximação da curvatura da superfície, assim, e tem umas coisas que afetam, né, como você faz as coisas adimensionais. Tem um paper do Ramon e do Howard Stone, 2013, que eles fizeram esse problema mais para um meio que é fino, tá, que tem uma descrição local para o fluxo. E lá acho que tem uma referência do outro paper que tem essas ideias que eu falei aqui agora, mas é mais ou menos nessa linha. Beleza, Rodrigo. Então, beleza. Não havendo mais perguntas, dúvidas, comentários, sugestões, eu vou encerrar por aqui.
Agradeço muitíssimo sua participação. Rodrigo, você quer falar alguma coisa antes da gente encerrar? Não, só eu quero agradecer de novo, professor Yuri, pelo convite. De novo, uma honra enorme para mim fazer parte desse seminário, assim, e poder conversar com pessoas queridas, né? E eu vejo que assim, o Taiguara, o Ivan, que acho que está aqui na ligação também, o Lucas. E foi muito legal conversar com todo mundo sobre o meu trabalho e fico aqui, de novo, meu agradecimento. Eu acho muito legal o que você tem feito com esses seminários. Eu espero que isso continue, mesmo depois que a pandemia acabe, né? Sei lá, um método híbrido aí para a gente conseguir manter contato, né? Com certeza, isso é uma coisa que eu acho que eu vou tentar manter mesmo. Mas, parabéns pelo trabalho, muito feliz em ter participado. Obrigado. E obrigado a todo mundo pela presença. Beleza, Rodrigo. Obrigadão, cara. Tudo de bom aí. Muito sucesso na sua nova jornada aí em Evanston, não é? Em Northwestern. Isso. Tudo de bom. E estamos por aí, tá bom? Qualquer coisa, a gente entra em contato de novo. Rodrigo, tem coisa aí para mostrar e a gente vai ficar pentelhando mais um aí para a lista. Vamos lá. É um prazer. Um abração, cara. Tudo de bom. Um abraço. Muito obrigado, viu? Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Um abraço. Vou parar a gravação. Opa, aí foi bom, né? Isso aí.